Com o poder do Espírito Santo de Deus, a gente pode ser escondido, nos refugiar debaixo da graça de Deus. Que o fogo do Senhor venha queimando, venha destilando toda inveja contra a sua vida. Que as mãos de Deus, que é poderosa, venha te escondendo de toda inveja e perseguição. Porque há um sentimento chamado inveja, irmãos, que é pior 30 vezes do que um feitiço ou do que uma amarração. Contra o feitiço ou amarração, você pode estar desfazendo as obras que foram ali arriadas contra qualquer ser humano, usando as armas espirituais. Mas quando se trata de inveja de pessoas que convivem com você, digamos melhor, de dentro do seu lar, de dentro do seu sangue, aí é pior. É onde você tem que se refugiar, se esconder e orar contra essa obra do inferno, que é um ciúme, que é uma competição ou que é uma rejeição. Louvado seja Deus. Hoje nós iremos falar sobre os efeitos e como se proteger da inveja familiar ou de a inveja de outras pessoas. No livro de Eclesiastes, mas tem muitas passagens, irmão, inclusive em Tiago 4, 10, em Romano. Mas Deus me deu aqui Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 4, verso 4, que nos diz assim: Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obra traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e a aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e arruína a sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição do espírito. Ele estava falando aqui que por mais que as pessoas trabalhem, tenham um bom desempenho naquilo que faz, sempre vai atrair um tipo de inveja. E você vai identificar a inveja quando ela vem de famílias. Isso é uma desgraça na vida da família. Primeiro sinal que a família tem inveja dos seus próprios familiares é uma procrastinação financeira. A finança de nenhum cresce, não cresce. Sempre está faltando algo. Por quê? Porque quem lidera as finanças de dentro daquela casa já está debaixo de uma influência invejosa. Então, irmãos, a inveja nasce dentro do lar, do sangue, nasce dentro do útero. Como assim? Por exemplo, vê Caim e Abel. Um irmão mata o outro, por quê? Por causa de inveja. Não é diferente hoje na sua família e nem na minha. As pessoas, abre bem o seu ouvido para isso aqui. As pessoas querem te verem bem, mas nunca melhores que ela. Você identifica o invejoso quando você está se sobressaindo em uma faculdade, em um curso, em uma promoção, em um trabalho, se ele vai se alegrar com a sua vitória. Quando você tem uma boa ministração, seja lá qual for, nem que seja um salmo que você lê ali, um cântico, ela só vê muitas das vezes, não diz nem amém, diz que não gostou. Ali tem uma inveja, viu? Repreenda em nome de Jesus. O sol brilha para todos, é verdade. A chuva cai para todos, mas nem todos querem crescer. Muitos querem criticar, porque criticar é mais fácil do que eu obedecer e crescer. Um invejoso, ele vai estar sempre por perto. Exatamente. Ele vai estar sempre por perto para quando você tiver alguma ideia, um sonho, e relatar para ele,
Olhe, fulano, dentro de casa, eu tô falando dentro de casa, eu vou fazer isso. Não, você não pode, você vai quebrar sua cara. Já vem com o não sem ouvir. Então, antes de você sair contando seus projetos, seus sonhos para quem não compartilha e tem um coração endurecido, você ora primeiro. Porque quem traiu José, quem vendeu José, foram os seus próprios meios irmãos. Afinal de contas, José era filho de Raquel, a mulher que mexia com o coração do velho Jacó. E ali já começou um ciúme da mãe. Veja onde está aí, ó. O ciúme da mãe, chamada Lia, já veio de inveja com a sua irmã e passou para os filhos, irmãos. É sério. Essa maldição chamada inveja tem que ser quebrada, tem que ser extinguida, tem que ser anulada no nosso meio. Sinais de invejoso nada mais é do que a falta de apoio, muitas das vezes, do que a falta de elogios, do que a falta de competição. E quando a pessoa ela não tem uma certa inteligência, digamos assim, para criar, ela começa a te copiar. O invejoso, ele não quer nada seu. E quer, entre aspas, mas ele gostaria de ser, ou de ter, ou de estar onde você está. Exatamente. Você pode dizer, eu já ouvi pessoas chegando para mim, missionário, eu não tenho nada financeiro. Eu só tenho a vontade de crescer. Ontem mesmo eu estava falando com um sobrinho meu, e ele é muito trabalhador pela misericórdia de Deus, inteligentíssimo, digamos assim, ele domina tudo aquilo que você coloca em pauta. E tinha um rapaz do lado dele só ouvindo. Aí quando a gente finalizou a conversa, o rapaz olhou para ele e disse, você acredita em conto de fadas? Porque isso aí são apenas falácia. Ele disse sim, mas é de conversar, de dialogar, que saem os projetos grandiosos. E eu mandei ele se calar. Porque, olha, você pega uma folha de papel em branco, leva perante uma pessoa e manda ela escrever as qualidades, ou sua ou de alguém que ela pode admirar veladamente. Ela vai escrever 32 erros, 43 críticas e 60 acusação. Não vai tecer um elogio sobre você nem sobre mim. Sabe por quê? Porque ela não quer que você cresça e ela se sente mal com aquilo que você oferece. Então a inveja, irmãos, ela está dentro do coração, ela não aparece por fora, é por dentro. E os olhos da pessoa transmitem. Você vai ver no olhar, você vai ver no despertar. Eu conheço pessoas que você pode trabalhar o dia todo, fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho. Eles nunca abrem a boca para falar, que bom, isso está maravilhoso. É o primeiro sinal. Calado, o silêncio do Satanás fica ali calado. Mas como identificar os pontos de inveja mais teórico? Mãe com inveja de filhas, mãe com inveja de filhos, de nora, gente, isso é terrível. Quando você chega diante da sua sogra, da sua nora, que tem uma vitória para falar, que ela fica calada, pode ter certeza, viu? Ali tem uma inveja do inferno dentro do coração dela, querendo dizer, eu não aceito, ali era para ser meu, tinha que ser minha. Cuidado, você conhece o invejoso pelos olhos, só basta eu olhar assim o olho, eu já sei que ali tem um capeta, porque vem de dentro da pessoa. O que faz, missionário Alessandro, uma pessoa ser invejosa ou querer estar sendo invejada? Primeiro fator de uma pessoa invejosa é a rejeição. As pessoas sempre lhe apresentaram os pontos negativos dela, e tem uma irmã, um irmão, um vizinho, que as pessoas identificam e ressaltam os pontos positivos. Aí há o que? Aquela competição. Dentro de casa, os pais sempre deram assim mais prioridade àquele filho que se sobressai, que não dá muita dor de cabeça. E aquela que se sente, ou aquele que se sente um patinho feio, não tem um elogio para ele. Aí tece ali no coração dele ou dela uma inveja, porque fulano gosta mais de cicrano e de beltrano, aí vem aquela inveja. Diz que não tem, mas tem.
Ai, meu Deus, essa inveja nasce. Segundo ponto, a inveja nasce quando a pessoa se sente de mãos amarradas, que não tem uma visão mais ampla do futuro, que não sabe principalmente quem ela é e não identifica suas qualidades. Aí começa a fazer o quê? Começa a se comparar com a outra. Aí eu quero me vestir assim, eu quero pregar assim, eu quero louvar assim. Ei, ninguém é igual a ninguém. Somos únicos. Então você não pode invejar. Você tem que buscar os seus próprios interesses ou sua personalidade, para a glória de Deus. Terceiro ponto, a pessoa se torna ou é invejosa porque é ciumenta. O que foi que Paulo disse em Coríntios? Que um está tendo ciúme do outro. Gente, ciúme gera inveja. Inveja gera mágoas. Mágoas gera ressentimentos. Ressentimento traz contendas e intriga. Então, se você é uma pessoa ciumenta, tem facilidade de ter amizades. Aí a coleguinha que andava sempre com você, ela já não tem essa facilidade. Ela não vai querer compartilhar a amizade da fulana com você, porque ela acha que você tem que ser amiga só dela. Aí nasce uma inveja. Da inveja nasce a ira. Da ira nasce a contenda. Da contenda nasce a intriga. E da intriga nasce o quê? O que você conhece. A ira e principalmente o rancor. Então nós temos que orar, igreja, oremos contra a inveja. Crianças, ontem eu vi a cena de uma criança que me deixou barbarizada. A mãe dele trouxe para cada um, trouxe uma cueca. Trouxe uma cuequinha amarela para um e uma cuequinha azul para outra. O mais pequenininho, o menino pequenininho, ele não quis a cuequinha que a mãe dele trouxe, queria do irmão, porque não gostou da verde. E a mãe trocou. O grandinho, ele não fez questão. Ele disse, você fica com a minha, eu fico com a sua. Olha o coraçãozinho dele lindinho. O pequenininho, ele disse, não, ela tinha que ter dado primeiro essa para mim, não para você, e depois me passar. Sentiu excluído, querendo ser a prioridade. E brigou, esperneou e foi para o chão. Gente, se a mãe não conversar e não orar, já nasce ali dois irmãos, como dois rivais. Então a gente não pode ter inveja. Se alegre com a sua irmã em Cristo. Se alegre quando ela ficar linda. Se alegre quando ela perder peso. Se alegre quando ela conquistar alguma coisa. Deus está vendo. Deus está contemplando. O que é que a palavra do Senhor Jesus diz? Que nós devemos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, com a cura, com a manifestação do Espírito Santo. Deus está usando ali a pastora Ana. Meu Deus, que coisa linda. Eu gozo a Deus e peço ao Senhor que derrame fogo do céu, que a água seja sempre fluente, que isso é bênção. Tanto cresce ela, como cresce o ministério, como cresce o grupo, como cresce a minha pessoa. Mas tem pessoas, principalmente a liderança, tem um certo medo, uma competição de quando o discípulo está crescendo. Eu me alegro quando as minhas ovelhas estão crescendo. Ensino o máximo que eu posso, levo a orar, dou chaves de ordenança, passo um mapeamento espiritual. Para quê? Para elas crescerem no futuro e já passando adiante. Fazer com que a bênção espiritual, material, financeira vá crescendo, vá alcançando vidas. Em nome de Jesus. O invejoso, ele não prospera. Ele migra. O invejoso, ele sempre é doente. Pode chegar perto de uma pessoa que o coração dela é enfermo, que ela tem ressentimento de inveja. Até mesmo do marido. Já vi mulheres com ciúme, não é ciúme não, inveja. Dos seus próprios maridos, irmãos. Porque o marido estava num determinado local e tinha assim uma amizade muito boa. Todas as pessoas que chegavam, cumprimentavam, abraçavam. E ela ficava sempre ali de lado com aquela cara de cedro, que ninguém se agrada e as pessoas se desviavam. E ela começou a torcer o bico. Por quê? Porque dentro dela tem uma inveja e o transplante natural, que é a fisionomia, já passa. Olhe para os olhos. Eu identifico pelos olhos, pela graça do Senhor. Você olha no olho dela e você vai ver. E já repreende. Diga, Senhor, me cobre com o teu sangue. Repreenda esse sentimento, esse desejo de inveja. Ela olha de baixo para cima.
sempre tem críticas e nunca se alegra com sua vitória, nem um elogio. Isso é o primeiro sinal. Mas o Senhor dos Exércitos é bom e repreende esse mal do inferno de dentro das nossas vidas. O comportamento de criticar e ser sempre negativo é um pensamento mesquinho de todo invejoso que não cresceu nem afluiu no espírito, faltando com que a palavra de Deus entre, mastigue todo o ódio, jogue para fora toda a impureza e essa pessoa respire lealdade e principalmente venha identificar a sua característica. Exatamente. Quem sabe quem é, não fica com inveja e nem vai medir força com ninguém. Inveja repreende com o sangue de Jesus. Unge os teus cabelos. Unge a tua unha. Unge principalmente a tua pele, o teu espírito. Pode ungir, irmãos, porque a inveja, ela persegue. A inveja, ela não precisa ser falada. Ela só precisa ser mentalizada. E vamos orar agora neste dia 28 de setembro de 2025 contra esse espírito maligno. O primeiro sinal que você foi vítima de inveja começa sempre quebrando as coisas dentro de casa. Exatamente. Porque a pessoa mentaliza uma inveja tão terrível contra você que começa a queimar um eletrodoméstico, começa a quebrar o copo, começa a quebrar o prato, começa a quebrar o guarda-roupa. Então que Jesus de Nazaré passe com fogo dentro da sua casa, te cubra com o sangue dele, repreendendo todo espírito de inveja contra tuas filhas, contra teus filhos, contra o teu relacionamento, contra a tua casa, contra a tua espiritualidade e principalmente contra as tuas finanças. Soberano Deus e Pai querido, amado, eu repreendo, meu Deus, todo tipo de inveja contra as nossas vidas, contra as mulheres e homens do pão diário, Senhor. Que eles sejam agora escondidos pelo sangue de Jesus. Que todo espírito de inveja que estava atrapalhando essa mulher de vencer, de crescer, seja hoje, Senhor, cancelada. Inveja contra a casa dela seja cancelada. Inveja contra o nosso corpo, contra o nosso rosto, contra o nosso cabelo, contra o nosso físico, seja cancelada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu cancelo toda inveja falada, toda inveja pensada, toda inveja enviada e toda inveja olhada pelo poder do sangue de Jesus, caia por terra agora, seja anulado na terra, no céu, na água e no fogo. Todas as palavras de inveja, todos os planos de inveja, toda a profecia de inveja, toda a oração de inveja, todo ditado de inveja agora é desfeito pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus amado e querido. Seja livre de toda inveja familiar. Seja livre de toda inveja ministerial. Seja livre de toda inveja de relacionamentos. Pelo sangue de Jesus Cristo, você é livre. Repreenda, ore, preste atenção nos sinais em nome de Jesus Cristo. Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus lhe abençoe grandemente, que Papai do Céu cubra a sua casa, repreendendo toda a inveja dos vizinhos, em nome do nosso Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fica na gloriosa paz do Senhor, um santo domingo abençoado, próspero, cheio de bonança do céu. É o que eu desejo para vocês.